você. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, e contando com a participação da jornalista Luciana Nunes Leal, do Estado de São Paulo, que fez uma pergunta ao deputado. Eu pediria que você repetisse, Luciana. Gostaria de saber, deputado, se o senhor cogita se afastar da presidência da Câmara enquanto durarem as investigações, para evitar que o embate, que já é acirrado, fique ainda mais grave e se dedicar à sua defesa. É óbvio que eu não faria isso, até porque eu fui líder do PMDB com a denúncia que foi julgada e eu fui absolvido. Eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça quando eu tinha um inquérito. Todos são iguais no exercício do mandato. Todos que lá estão são qualificados até o momento que lá estão. E, efetivamente, eu fui eleito por 267 votos. Os meus eleitores não admitiriam. O senhor se antecipou e foi à CPI da Petrobras nessa semana e não teria sido prematura a sua ida, já que não há nada ainda para se apurar em relação ao senhor, não se conhece o conteúdo de nada ainda. Eu exatamente não sei nem sequer se é verdade o fato, quer dizer, mas à medida que os jornais estão publicando, provavelmente deve ser verdade que algum pedido deve existir. Eu estou acreditando na mediana da opinião da imprensa. Porém, eu, como não tenho absolutamente nada a temer, não tenho nada que eu não possa explicar, o que eu não possa justificar, eu fui à CPI, primeiro, para me colocar à disposição para esclarecer qualquer fato. Não como presidente da casa, mas como deputado igual a todos eles. Para ser inquirido, para lá estar à disposição para depor sob juramento, de qualquer forma como tenha que ser, para poder esclarecer não só a CPI, como a opinião pública. E além disso, Ricardo, a gente tem que entender que quem está na vida pública tem que prezar pela transparência. E eu estou valorizando a CPI, que é uma CPI a qual eu apoiei como candidato, eu apoiei a CPMI, eu como líder da bancada do PMDB, ainda era, quando estavam colhendo assinaturas, pedi que os parlamentares do PMDB assinassem, ou seja, eu sou comprometido com a CPI para que ela chegue, que ela investigue, que ela chegue a qualquer bom termo para dar uma satisfação à opinião pública. Deputado, há uma polêmica em relação já à CPI, com a criação das subrelatorias. Essa criação das subrelatorias foi interpretada como uma tentativa de esvaziamento das funções do relator, deputado Luiz Sérgio. As subrelatorias teriam sido criadas, obviamente, pelo presidente Hugo Mota, mas com a concordância do senhor. Como é que o senhor vê esse tipo de acusação de que há um movimento de esvaziamento do relator coordenado pela cúpula do PMDB? O problema não é um movimento de esvaziamento do relator. Eu tenho o maior apreço pelo deputado Luiz Sérgio. Ele é o relator e ele vai continuar sendo o relator, apesar das subrelatorias. Cabe a ele a responsabilidade de consolidar o relatório e apresentar o relatório. Não foi uma orientação minha. O que apenas eu fui previamente consultado sobre o aspecto regimental, porque a decisão que eles iriam tomar caberia recurso. E a instância primeira de recurso sou eu mesmo como presidente da casa. E efetivamente foi cumprido o regimento. Não foi uma coisa absurda. O que acontece é que você tem uma emenda de CPI, e essa emenda de CPI ela tem que ser cumprida no exercício da CPI. E o presidente é quem nomeia o relator. O relator não é eleito, ele é nomeado pelo presidente. E quem pode mais, pode menos. Se ele nomeou o relator, ele pode, desde que seja dentro da ementa, as partes da ementa, ele pode nomear os subrelatores. Se fosse para um objeto, para uma descrição diferenciada da divisão da ementa, ele já não teria essa competência, teria que levar ao plenário. Eu tenho bom conhecimento de regimento e não faria a orientação a ele quando ele consultou, se efetivamente não fosse isso, e essa decisão que ele tomou terá o meu respaldo. Qualquer recurso que lá existir será indeferido por mim, porque ele cumpriu o regimento. Tanto que eu coloquei o próprio secretário-geral da mesa para acompanhar a sessão novo, para que ele orientasse a decisão dele como tem que ser, porque é o próprio secretário-geral da mesa que prepara a decisão do recurso. Deputado, o senhor acredita que o governo teve interferência, influência na inclusão ou exclusão de algum nome da lista da Procuradoria enviada ao Supremo? Olha, há boatos que falam isso. Eu não tenho condições de afirmar. O senador Aécio Neves, inclusive, faz essa acusação. Há boatos. Eu espero que esses boatos não sejam verdadeiros, porque isso vai caracterizar uma interferência do governo numa investigação, o que é mais grave, vai diminuir em muito o papel do Ministério Público se isso for verdadeiro. O PMDB, o senhor diz que há uma ação do governo para tentar enfraquecer o PMDB. Agora, ao mesmo tempo, o PMDB, ele
é governo, ele tem a vice-presidência, mas ele age como situação e oposição ao mesmo tempo. Queria entender o que afinal, como é que o PMDB se define? Porque ele já é governo, né? Está na vice-presidência. Então, como é ser governo e, ao mesmo tempo, ser oposição? Não, você está confundindo em ter o cargo, o cargo de vice-presidente da República, o PMDB, efetivamente está no governo. Porém, o cargo de vice-presidente da República não é poder, é expectativa de poder. Não existe atribuição à vice-presidência da República que não seja a substituição. Então, deveria ser até diferente. Deveria o vice-presidente da República, aliás, qualquer governo, com o mínimo de capacidade de entendimento do que é política, deveria usar uma figura como Michel Temer para poder ajudar na sua articulação política, porque ele tem muito mais capacidade que qualquer outro que está exercendo lá. Mas, efetivamente, o PMDB se ressente disso, de estar escanteado. O PMDB já veio de um processo de divisão durante o processo eleitoral. Você sabe que a convenção do PMDB foi uma convenção a qual 42% não queriam a aliança. Então, efetivamente, o PMDB já entrou na campanha eleitoral dividido. Saiu da campanha eleitoral com a parcela a qual não votou pela reeleição, estando se integrando. E no meio dessa integração, o que se ganhou? Se ganhou o governo que foi eleito, a qual, como você mesmo bem coloca, o PMDB faz parte, querendo atuar com esse próprio governo para enfraquecer o próprio PMDB. Então, isso é que gerou essa situação de dubiedade. Deputado, essa situação é que está provocando, digamos, a definição de uma pauta de confronto entre a Câmara e o Palácio do Planalto. Por exemplo, orçamento impositivo, o Palácio... tudo que o Palácio não queria era orçamento impositivo. Mas há um grande equívoco. O orçamento impositivo, eu votei apenas o segundo turno do texto que voltou do Senado. O orçamento impositivo foi uma promessa de campanha do Henrique Alves. Ele cumpriu a sua promessa. O projeto foi para o Senado. O Senado alterou o texto em acordo com o governo. O texto que veio do Senado para ser votado na Câmara não tem nada que o governo... Vamos a outro exemplo, então, a PEC da Bengala, né? Que estende até 75 anos a permanência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa não é uma pauta da agenda nacional, não é um tema da agenda do Brasil. No entanto, foi posto em votação. Mas é uma pauta do parlamento, isso não é uma pauta de governabilidade. Você não afeta a governabilidade de um governo por estar votando a idade de aposentadoria de membro do Poder Judiciário. Mas retira da presidente Dilma a possibilidade de indicar 5 ministros no curso do seu mandato. 5 ministros... que ela indicaria. Mas a sua leitura é diferente, ela pode concordar com a permanência desses ministros que podem continuar, foram nomeados por ela vários. Ela pode concordar que esses ministros que foram nomeados continuem. Na prática, ela está antecipando a nomeação dos ministros através do já existente. Vai ter várias visões. Você pode estar contribuindo com o ajuste fiscal, você vai prorrogar em 5 anos a aposentadoria de várias personalidades que vão receber o salário que o outro vai receber no lugar. Tem várias formas de você olhar isso. Existe uma diferença, Ricardo, é bom colocar isso aqui. Pauta de confronto seria se, por exemplo, colocasse a PEC 300 para votar. Pauta de confronto seria se eu arrebentasse o ajuste fiscal com todas as pautas que impliquem aumento de gastos dos entes federados. Não tem da minha parte isso. É uma diferença de você ter governabilidade e você ter a pauta do parlamento, isso é independência. Necessariamente, nem tudo que o parlamento tem de agenda é a agenda do governo. Se o governo tem a sua maioria e que ele não quer que determinada agenda seja votada, ele que exerça a sua maioria no voto. Não dá para a gente achar que o parlamento vai ser departamento do executivo para engavetar projeto que o executivo não goste. Outra coisa é você chegar e dizer o seguinte: nós temos um compromisso com a estabilidade econômica e não queremos ter pautas que sejam pautas corporativas que possam atrapalhar o ajuste fiscal ou que possam deixar as contas públicas desequilibradas. São duas coisas distintas. É importante você ter essa visão. Então não há confronto. O que há é que o parlamento voltou a ser o parlamento, voltou a ter independência, voltou a exercer aquilo que todos querem, independência, como está na Constituição, com harmonia. É que o senhor costuma dizer que o parlamento precisa votar o que é um clamor da população. Sem dúvida. Então, nesse caso da PEC da Bengala, o senhor vê uma necessidade de ser votado agora? Sim, mas como é que eu posso medir o que é o clamor da população? O clamor da população a gente mede por várias maneiras. Mas a primeira maneira que a gente mediu foi quando eu cheguei, e faz parte da minha proposta de campanha, que eu iria colocar para votar as propostas dos líderes partidários. Na minha primeira semana, eu perguntei os líderes que me mandassem as suas propostas. Vieram várias propostas. E veio também, dentro dessas propostas vieram
PECs. Entre essas PECs veio a PEC chamada PEC da Bengala. Eu atendi aqueles que representam a sociedade, que são os partidos políticos, e coloquei para votar. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha.